sabor de Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras interligadas à Rede Popular de Rádios. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Popular Planalto Serrano, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular de Novo Horizonte, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Digi Gospel. A partir de agora, está formada a grande rede de rádios para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver e em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 56 minutos. Lindo louvor, o Elias Wagner, fiel a ti, Senhor. Hoje, 14 de fevereiro do ano de 2017, agradecido a Deus por mais um dia que Ele permitiu que eu e você, e pela vontade do nosso Pai e Eterno Pai, pudéssemos estar aqui mais uma vez para a apresentação do programa Falando de Jesus. A palavra de Deus pede para nós sermos fiéis a Ele, porque desde o princípio da criação do homem, Deus sempre foi fiel a nós. Deus sempre deu aquilo que às vezes nós nem merecemos ou não somos merecedores. Deus é fiel conosco porque Ele nos dá o pão a cada dia,
Deus nos dá o sol a cada dia, Deus nos dá a chuva a cada dia, Deus nos dá o calor a cada dia, Deus nos dá o frio a cada dia. Deus é fiel a todos nós, independente do nosso credo, independente da nossa religião, independente daquilo que nós profamos, às vezes, a nossa fé. Deus, Ele é fiel, porque Ele permite que eu possa escolher exatamente o caminho que eu devo seguir. Ele permite as escolhas que eu devo fazer. Ele permite que eu viva e também permita que eu morra. Mas Ele também tem uma permissão ao qual Ele deu o seu Filho amado Jesus, exatamente para nos conceder uma vida saudável, uma vida eterna, através da sua morte e da sua ressurreição. Fiel a Ti, Senhor. Fiel a Ti, porque nós estamos exatamente aqui há 2 anos, há 7 meses, transmitindo este programa que não é meu e não é de nenhuma denominação espiritual, não é de nenhuma denominação eclesiástica. Este programa, ele teve a intenção de ser criado com a permissão e pela vontade de Deus, para que realmente você na sua casa, para que você realmente nas praças públicas, para que você realmente no seu comércio, para que você em qualquer lugar do Brasil, você possa ouvir a palavra de Deus gratuitamente. Fiel a Ti, Senhor, e eu quero ser grato ao Senhor por mais um dia, que não só a mim concedeu um dia de vida, mas concedeu também mais um dia de vida para aquelas pessoas que nesta data, 14 de fevereiro, estão fazendo aniversário. Talvez você está realizando exatamente um aniversário, de repente com grande churrasco, grande festa, com grandes presentes. Mas de repente você também pode estar realizando a comemoração do seu aniversário com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com seus netos. Você possa estar abraçado exatamente com esse carinho, com esse amor eterno. Mas nada disso tem valor se você não tiver no seu coração o melhor presente da vida, que é Jesus. Porque Jesus é tudo para você, para os seus filhos, para os seus netos, para a sua esposa, para o seu trabalho, para os seus amigos. Não existe melhor presente para se ganhar na data do aniversário, é exatamente a presença do Espírito Santo de Deus. Que Deus nesse dia de hoje, exatamente espalhado por esse mundo afora, muitas pessoas estão fazendo aniversário. E eu não consigo lembrar ou às vezes saber quem está fazendo. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Eterno Deus, Ele sabe, porque Ele sabe aqueles que estavam até no ventre da mãe quando nasceram nesse dia. Mas aqueles que Deus permitiu que eu pudesse saber, como meu amigo Paulo Sérgio, lá exatamente nosso amigo e irmão do programa O Bom Samaritano. Que Deus possa abençoar toda a sua casa de sorte e de bênção. Que Deus possa protegê-lo, ungindo com a sua armadura, livrando você da mão exatamente maligna de Satanás, que atenta contra aqueles que querem fazer a sua obra. Que você não deixe, tá certo, ser enganado por palavras doces ou palavras, tá entendendo, suave. Porque o coração do homem é enganoso, porque a palavra sustenta isso na sua palavra, na Bíblia. Por isso, eu quero desejar ao meu amigo e irmão Paulo Sérgio, e também a todos os aniversariantes que nessa data de hoje recebam o melhor presente da sua vida. Recebe o Espírito Santo de Deus, porque é esse que vai te conduzir a uma vida eterna. Quero também aproveitar este momento também especial. É uma pessoa, uma companheira, uma amiga, uma conselheira, uma ajudadora, uma pessoa ao qual me deu sustentabilidade, tem nos ajudado muito. A minha esposa, ao qual está fazendo também, coincidência ou não, mas é Deus que sabe as nossas datas. Nessa data que está realizando, com a permissão de Deus e pela vontade de Deus, mais um ano de vida. Dessa vida sofrida, dessa vida aguerrida, dessa vida lutada. Dessa vida que superou todos os problemas, todas as dificuldades. Dessa vida que nunca abandonou Deus, que foi o seu companheiro verdadeiro, daqueles momentos mais tristes que ao qual passou. Desse Deus que sustentou exatamente junto com teus filhos, desse Deus que hoje te abençoou com os seus netos, desse Deus que está sempre amparado contigo. Que Deus também possa te abençoar ricamente com o Espírito Santo dele.
Que não seja feita a minha vontade e também que não seja feita a sua vontade, mas seja feita a vontade de Deus no seu coração. Que tudo que até hoje você alcançou, tristeza, alegria, vitórias e derrota, agradeça a Deus, porque o melhor presente Ele te deu nessa data é a vida para você. Continuar a sua caminhada, educando os teus filhos, orientando os teus netos, ensinando a eles o caminho que devem andar exatamente na presença do Senhor. Que não seja só essa data comemorativa, mas enquanto Deus achar que nós devemos ter o suspiro de vida, que seja a vontade de Deus. Agora na Serra são 18h02, já está presente aqui o pastor Reginaldo, lá do Planalto Serrano, Bloco B. Ele é que é responsável pela essa mensagem que Deus colocou no seu coração e com certeza o Espírito Santo de Deus vai estar usando ele nessa tarde para levar mais uma palavra de vida, tanto para mim quanto para você que está em qualquer lugar deste planeta. Nós só convidamos a você que você empreste o teu ouvido. Nós só convidamos a você que você abra o seu coração. Nós só convidamos a você que você entre na mesma corrente de amor, na mesma corrente de união, na mesma corrente de salvação, na mesma corrente buscando o melhor de Deus. E o melhor de Deus se chama Jesus. 18h03. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar, renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força
minha também, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu quero, nesta tarde tão maravilhosa, te desejar uma excelente e um maravilhoso início de noite. E a paz de Cristo que esteja em seu coração a partir de agora. Eu deixo em tuas mãos, nas mãos do Senhor neste momento, toda a sua ansiedade. Eu deixo nas mãos do Senhor toda a preocupação. Eu deixo nas mãos de Deus tudo aquilo que te desvirtua desta palavra, a qual eu irei ministrar neste momento, e desde já deixo o agradecimento ao Senhor, nosso Deus, que me permite de estar aqui pela segunda vez, que o Senhor é bom, justo e fiel. Eu creio, assim é a tua palavra. E eu quero trazer nesta tarde uma palavra para o seu coração. Uma palavra que possa fazer transbordar o amor de Deus na sua vida. Você que ainda não conhece esse Deus, você que já ouviu falar e ainda não tomou a sua decisão, eu espero que nesta tarde, após essa palavra, que você possa estar se dispondo ao Senhor, entregando assim os teus caminhos nas mãos de Deus. Eu trago uma leitura nesta tarde no Evangelho que escreveu o apóstolo João. Palavra de Jesus, no capítulo 21, a partir do 21 até o versículo 14. Você que trouxe a sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia, você que tem aí a sua escritura, ou você mesmo que não tem muita intimidade em estar lendo todos os dias, eu te convido nesta tarde a pegar aquela Bíblia que está empoeirada. É aquela Bíblia que está guardada. Eu te espero até você pegar esta Bíblia, que é para nós compartilharmos a palavra do Senhor nesta tarde. O Evangelho de João, que escreveu o apóstolo João no capítulo 21, até o versículo 14. Vamos ler. Depois disso, disse Jesus, apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, da seguinte maneira: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. Disseram-lhe eles: também vamos contigo. Eles foram e subiram logo no barco, e na queda da noite nada apanharam. Guarda esta palavra, que daqui a pouco nós vamos disseminá-la. Nós vamos distribuir esta palavra. Ao amanhecer, no versículo 4, ao amanhecer, Jesus se apresentou na praia. Porém, os discípulos não o reconheceram. Disse-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Ele lhe disse: lançai a rede do lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam erguer
pela grande quantidade de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro soube que era o Senhor, cingiu-se da túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, porque não estavam distante da terra, senão 200 côvados, trazendo a rede com os peixes. Logo que chegaram à praia, viram ali uma brasa, um peixe sobre elas e pão. Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, a qual, apesar de tantos peixes, não se rompeu. Jesus disse-lhe: vinde, comei. Nenhum dos discípulos que estava ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabia que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com os peixes. O versículo 14, esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Feche os teus olhos. Você que crê, você que acredita na palavra de Deus, eu te convido a fechar os teus olhos. Eleve os seus pensamentos aos céus. Eleve as suas emoções. Eleve neste momento aquilo que tem de melhor na tua vida, a adoração ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Pai querido, nós estamos aqui presente diante da tua palavra, Senhor. Deus, que nesta tarde o Senhor venha quebrar todas as barreiras, meu Deus, jogar por terra tudo aquilo que não é da permissão do Senhor. Meu Deus, que esta palavra possa abençoar aos ouvintes, amigos, irmãos, e esta palavra possa trazer mudança, transformação na tua presença. Pai, que não nos falte a tua presença. No nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e graças a Deus. Queridos, nós lemos aqui o evangelho que escreveu o apóstolo João, no capítulo 21. Eu trago algumas análises em alguns versículos, porque nós vimos aqui algumas dúvidas e medo. Além de medo, junto com o medo tinha a insegurança. Eu falo isso com firmeza porque a insegurança a qual os apóstolos sentiam naquele momento é porque eles tinham uma vida íntima com um bom amigo, com o querido, o pregador, o pastor, o amigo do peito, o companheiro de culto, Jesus Cristo. A Bíblia aqui falou que foi pela terceira vez que ele voltou a aparecer após ter ressuscitado. Mas esta palavra eu trago aqui direcionada ao apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele que tinha uma intimidade com Jesus. Além dele, o apóstolo João, que também tinha uma intimidade, assim como as escrituras nos diz, que ele era um amigo mais chegado de Jesus. E tinha também outros ali, outros apóstolos, e dentre eles tinha Tomé. Tomé é um homem cheio de dúvidas, o qual a palavra mesmo nos menciona. Em alguns capítulos anteriores,
A palavra de Deus diz que na segunda aparição de Jesus, uma casa em que eles estavam reunidos, ali Tomé duvidou naquele momento que Jesus havia ressuscitado. Quando Maria entrou na casa e disse: Jesus ressuscitou, aquele que nós amamos, assim como ele prometeu. Então Tomé, no momento instantâneo, ele disse: eu só acredito vendo. Pode acreditar no que eu vou falar, meu querido. Tomé, até aquele momento, ele ainda não tinha acreditado que Deus tinha enviado o teu filho para morrer pela nação. Assim como nós vemos em João capítulo 3, versículo 16. Ali nós vemos que Tomé, naquele momento que Maria lhe deu a notícia, ele duvidou e uma das palavras que saiu da sua boca foi: eu só acredito vendo. Mas o que nos leva e nos traz essa palavra não é a dúvida de Tomé. Porque Tomé aqui, ele também tomou uma decisão. Pedro, como um homem experiente, como um homem pescador, ele tinha tomado uma decisão de ir pescar naquele momento. Acredito eu que, querido, eu acredito que não foi momentâneo, não foi uma coisa que surgiu ali, uma parceria, uma amizade espontânea, porque Pedro tomou aquela decisão. Ele disse: eu vou pescar. E se ele falou eu vou pescar, naquela área ele tinha experiência como pescador que ele era. Mesmo Jesus já o tê-los tirado da profissão. Queridos, eu ouso em dizer que Pedro, ele foi muito mais além, muito mais ousado em tomar essa decisão. Quando ele disse vou pescar, então ali ele não estava dizendo que ia relaxar. Ele não estava dizendo que ia para um pesqueiro para pegar peixe no Pesque Pague. A palavra que fala que é um homem experiente, um pescador. Então Pedro, ao tomar aquela decisão, houve um acreditamento dos amigos, dos seus irmãos. Houve um acreditamento daqueles que estavam ali reunidos. Então disseram, quando Pedro disse vamos pescar, e eles disseram eu vou também. Certa decisão e sábia. Tomaram as suas decisões de ir pescar. Mas porém, a palavra aqui que eu trago para você são as decisões que nós tomamos. As decisões que nós tomamos precipitadas, muitas das vezes sem colocar diante de Deus o que vamos e iremos fazer. Aqui o apóstolo Pedro tomou essa decisão. Ele disse vou pescar, e os outros disseram eu vou também. E tomaram aqueles homens um barco e entraram mar adentro. Mas ao entrar mar adentro, eles esqueceram por um instante que o amigo já não estava presente. Aquele que alimentou multidões. Aquele que com poucos pães e poucos peixes alimentou homens e mulheres. Então aqui Pedro, ele tomou a decisão, vou pescar, e tomaram então a embarcação e foram mar adentro. Uma coisa eu te digo, como em toda profissão, todo profissional capacitado e gabaritado, ele sabe o que vai fazer. Ele entende e sabe tudo nos mínimos detalhes, o que ele deve ou não deve fazer. Então aquela decisão de Pedro, se ele tomou, quando os amigos tomaram a decisão de segui-lo, de ir junto com ele, todos sabiam que ele era uma pessoa gabaritada. Ele sabia o que estava fazendo. E se Pedro disse eu vou pescar, ele, com certeza os seus pensamentos naquela hora é vamos pegar muito peixe. Mas uma coisa eu te digo, quando Deus não está presente, quando Jesus não está na direção,
quando tomamos nossas próprias decisões, você pode ter certeza, algo vai dar errado. Então, quando algo não está dando certo, você pode ter certeza, entre no seu quarto, vai na sua intimidade, vá, dobre o joelho e fale com Deus. As dúvidas melhores, as menores dúvidas que você tiver, fale com Deus, diga ao Senhor, entrega nas mãos de Deus e fala: Senhor, neste momento eu coloco, mesmo que seja o menor ou o maior dos problemas, coloque diante dele, e ele vai te dar uma solução. Ali os apóstolos tomaram a decisão, entraram mar adentro com rede, anzóis, arpões, com barco, e entraram mar adentro para trazer peixes. Queridos, o bom pescador, ele não pesca na beira da praia, você pode ter certeza. Ele toma a direção do mar e vem de dentro para fora, porque lá estão os grandes peixes. Qualquer pescador que esteja me ouvindo neste momento, ele sabe do que eu estou falando. Então ele vem trazendo os maiores, os mais crescidos, aqueles peixes desejados, aqueles peixes que se comem com os olhos. Mas um único problema aconteceu aqui, que bateram rede a noite toda, meu Deus. A noite toda jogaram a rede e nada deu certo. Imagine a situação de Tomé naquele momento. Imagine a situação de João naquele momento em que eles eram o maior pensamento e se cogitavam entre si, perguntavam: Pedro, você é o pescador, o que está acontecendo? Imagine que Pedro, nos seus pensamentos, ele pensava que até tinha errado, que não deu certo, o que aconteceu no momento de desespero. Mas ali, meu querido, eles não tinham o maior pescador junto com eles, Jesus Cristo. Jesus Cristo não estava presente naquele momento. Tudo deu errado. Jogaram a rede, aleluia, a noite toda. Jogaram a rede a noite toda e não apanharam um filhote de peixe sequer. Mas de repente, o de repente de Deus aconteceu na vida daqueles homens. O de repente do Senhor que pode acontecer na sua vida. O de repente de Deus que pode mudar a tua situação. O de repente de Deus que pode te mudar a direção da sua vida. O de repente de Deus que pode mudar a direção da tua família. O de repente de Deus que pode transformar, moldar a tua família. Que pode moldar o teu ministério. Que pode moldar aquilo que é de mais precioso na tua vida. A sua fé. Os apóstolos então desceram, vieram, entraram em desespero. Pedro, como um homem que ele estava ali, como era um dos mais nervosos entre os apóstolos, ele se desesperou. No momento de desespero, Pedro arrancou a sua túnica, jogou para um lado e entrou em desespero, pulou na água. Aí então aconteceu de repente de Deus. Um milagre aconteceu. Jesus estava se achegando a eles. E a pergunta que Jesus fez foi essa: filhinhos, tende algo para comer? Esta foi a pergunta mais capciosa que Jesus fez. Uma pergunta sem sentido. Porque Jesus sabia que eles estavam em desespero. Estavam ali numa situação caótica. Ali aconteceu que quando Jesus chegou e disse: filhos, tendes algo para comer? É porque ele tinha a solução. Quando Jesus entra, quando Jesus chega,
quando Jesus chega na tua casa, quando Jesus chega na tua família, quando Jesus, talvez eu esteja falando nesta tarde para uma esposa que esteja desesperada, que ela já não tem mais o que fazer. Às vezes, muitas das vezes, essa esposa é evangélica, muitas das vezes o seu joelho já está até calejado. Ela ora por seu esposo, o seu esposo, na maioria das vezes, está num barzinho, muitas das vezes ele some por dias. Você, minha irmã, você fica desesperada, você não tem mais o que fazer, você não tem palavras. Você muitas das vezes já não sabe mais qual é a atitude que você deve tomar. Deixa Jesus tomar conta. Deixa os planos de Deus na sua vida. Talvez não é um momento de você lutar ou guerrear. Talvez, pai. Talvez você, pai. Talvez você que está desempregado, pai de família. Talvez você já pensou nos mais absurdos da sua vida. Talvez você já pensou até mesmo no suicídio. Às vezes você já se desesperou a tal ponto que você não consegue colocar o pão na mesa. Eu te digo para você, Jesus é contigo. O Senhor é contigo. Minha irmã, acalma o teu coração. Deus vai te confortar. O Senhor vai transformar o teu esposo. O Senhor vai moldar o teu esposo. Deixa Jesus chegar na casa dele. Deixa Jesus entrar na vida dele. Meu irmão, você não se esqueça, Deus te conhece. Deus conhece, aleluia, o teu coração. Deus conhece o teu íntimo. O Senhor conhece as tuas necessidades. Foi o que aconteceu lá ali naquela beira do mar. Jesus chegou e quando ele chegou, algo extraordinário aconteceu naquele momento. Jesus disse: filhinhos, já que vocês, essas são as minhas palavras, já que vocês não conseguiram pegar nada, agora você imagine uma situação. No versículo 8, eu vou relembrar aqui, no versículo 8 diz: os outros discípulos vieram num barco porque não estavam distantes da terra. Você entendeu? Não estava distante da terra. Isso quer dizer que o barco já estava à beira da praia. Já estava chegando na areia. Então, quando chegou na beira da praia, o extraordinário de Deus aconteceu. Os discípulos, a palavra diz que eles não ousaram a imaginar quem era que estava na praia, porque eles já tinham tomado as suas próprias decisões, tinham entrado mar adentro, mas ao entrar mar adentro, eu tenho uma palavra para a sua vida nesta tarde. Às vezes o que você procura não está distante. Às vezes o que você procura está mais perto do que você imagina. Às vezes você toma uma decisão para fugir de uma situação. Às vezes você tenta esconder. Às vezes você tenta tomar as suas próprias decisões. Às vezes você tenta ir o mais distante para conseguir os teus objetivos. E Jesus disse: está bem perto do que você imagina. Está do lado de você. A tua força, a tua fé, o que você acredita, aquilo que você crê. Então ali, os apóstolos, eles foram mar adentro, mas o que eles queriam estava na beira da praia. Jesus disse: joga a rede. E quando jogaram a rede, aconteceu algo extraordinário. Pegaram peixes e peixes grandes. Pegaram os peixes que eles tanto desejavam. Uma palavra eu te digo: Jesus, ele te conhece, ele conhece o seu coração. Deus, eu trago uma lembrança, uma palavra, que quando o Senhor Deus chamou
o profeta Samuel. Agora você veja como Deus conhece o seu coração. O Senhor chamou o profeta Samuel e disse: Samuel, eu acabei de escolher um homem de Deus, um rei, para estar reinando sobre Israel. Então o Senhor chamou Samuel e disse umas palavras a ele: Samuel, não olhe para o físico, não olhe para a estatura dele, não olhe para o tamanho, não olhe para os braços, não olhe para o abdômen, não olhe para o cabelo, se é bom, se é ruim, se é negro, se é branco, não olhe para os olhos, não olhe se ele tem um bom porte. Eu quero uma coisa: olhe para o seu coração. E eu te digo, Deus conhece o teu coração. Deus conhece os teus pensamentos. Ele sabe qual é o seu limite. Ele sabe que neste momento Deus vai trazer uma vitória. O Senhor vai trazer bênção sobre a tua vida. Com esta palavra, que Deus possa te abençoar. Que Deus possa trazer, derramar, abrir as comportas do céu para a sua vida. No nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque eu sei, Pai, eu sei que o Senhor está na direção das nossas vidas. Senhor, eu creio que o Senhor, nesta tarde, vai trazer a solução, vai trazer o conforto, Pai, para as tuas filhas, para os teus filhos, Pai, para aquele líder, meu Pai, Pai, para aquele pastor, meu Deus, Pai, para aquele líder de igreja, que muitas das vezes está desesperado neste momento, Senhor, está até pensando, meu Pai, em parar o ministério. Senhor, cuida, meu Deus, do teu filho. O Senhor conhece. Leve, Pai, os teus anjos juntamente com o teu filho, Senhor. Leve até ele o conforto, a paz no coração, o amor. Ó Pai, que nesta tarde o Senhor possa abençoar a todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Eu te agradeço, amém e graças a Deus. Queridos, essa é a palavra que eu trouxe para o seu coração. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa encher a tua casa, que as comportas do céu possam abrir em teu favor, que Deus possa assim te abençoar grandemente onde você estiver. Eu não sei onde você está, talvez eu esteja falando neste momento com um presidiário. Talvez neste momento eu esteja falando com um pai de família que está desesperado, com uma mãe que está desesperada com um filho que saiu e não voltou. Às vezes já tem dias que ele não aparece. Eu te digo, queridos, deixe nas mãos do Senhor. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Querido, eu quero deixar aqui alguns abraços para alguns irmãos que está nesse dia 14, aniversariando, o irmão Paulo Sérgio de Planalto Serrano. Querido, que Deus te abençoe nesta data tão especial, que Deus possa sim te abençoar grandemente, que você possa continuar sendo esta bênção nas mãos de Deus. Eu ainda não te conheço, mas eu tenho certeza que Deus te conhece, e quando Deus te conhece, um servo também o conhece. E também para a irmã Marta, que Deus te abençoe neste dia tão especial, que Deus possa assim trazer um conforto maior para a tua casa, para o teu lar, para os teus familiares, que você possa ter mais um ano, que esse ano de 2017 para você seja mais especial ainda do que o ano de 2016. Deus te abençoe, Deus os abençoe, e não só para esses irmãos, mas também para aqueles que estão aniversariando hoje. Deus te abençoe. Vai aqui o abraço do pastor Reginaldo, que esta palavra possa servir para a tua vida, no nome de Jesus. Eu tenho mais um aviso aqui da Igreja Assembleia de Deus, a qual eu estou ali juntamente com o pastor Klebe, na Igreja Assembleia de Deus Planalto Serrano, pastor presidente, pastor Ivan Pereira Bastos. Olha, querido, eu tenho um convite aqui para sexta-feira, um encontro com jovens. Olha que benção, ó. Um encontro com jovem. Esse convite é para todos os jovens das igrejas Assembleia de Deus em Planalto Serrano. Hoje ainda vai chegar na tua casa, tá? Em nome de Jesus, na porta da tua igreja, a gente vai deixar este convite. E compareça em nome de Jesus. Um culto de adoração, louvor, uma festividade dos jovens, vai ter ali algumas cantinas. Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que vai ser um culto na direção de Deus. Eu te agradeço a sua paciência, eu agradeço que você tenha me ouvido até aqui, em nome de Jesus.
Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são exatamente 18 horas e 37 minutos. 18 e 37, eu quero muito agradecer ao nosso eterno Jesus e também ao nosso eterno Deus por mais esta palavra que Ele permitiu e pela sua vontade foi executada nessa tarde de 14 de fevereiro do ano de 2017. Assim trouxe a palavra de Deus através do pastor Reginaldo para o meu coração e para o seu coração. Aprendemos sim, através dessa mensagem, mais uma vez, confirmando de que nós às vezes somos astutos, às vezes nós somos ignorantes, às vezes nós somos abusados, às vezes nós somos até ditadores, porque quando nós queremos alguma coisa, nós vamos e façamos. E não pedimos permissão a Deus para fazer a tal coisa que pode ser até agradável aos olhos, pode ser agradável ao coração, pode ser agradável até mesmo para a família. Mas a palavra de Deus fala que nada que façamos, se não tiver a sua permissão e se não for pela vontade, exatamente aí não concretiza. Às vezes você, nessa tarde que ouviu esta mensagem, nós aprendemos e espero que você também possa ter aprendido. Porque às vezes nós queremos comprar um carro zero, mas não olhamos se temos condições exatamente, ou até tomamos precauções. Às vezes no momento temos, mas não olhamos lá na frente se vamos ter condições de continuar pagando este carro. Até mesmo às vezes porque não colocamos para Deus se é propósito, se é objetivo, se Deus está na permissão, se Deus realmente vai fazer se concretizar esta compra. Mas trazendo mais para o íntimo, às vezes nós sonhamos, queremos casas bonitas, queremos roupas bonitas, queremos às vezes até uma prova da OAB, ou às vezes queremos uma prova da OAB, não, queremos passar na prova da OAB, queremos passar na prova da faculdade, às vezes nós queremos passar numa entrevista de emprego, nós queremos tudo, mas às vezes esquecemos que não estão pedindo orientação. Às vezes na hora que estamos executando esse tal querer, às vezes deixamos de orar a Deus para pedir o Espírito Santo dele para nos dar diligência no que nós vamos, a atitude que vamos tomar, aquilo que vamos responder, aquilo que vamos executar. Às vezes muitas coisas acontecem conosco. Deus permite que aconteça conosco. Às vezes, como o pastor aqui falou, às vezes acontece, mas lá na frente às vezes você perde. Como muitos por aí perderam. Quantas pessoas aí que perderam, talvez não o seu emprego, mas perderam exatamente o seu cargo de confiança, porque de repente ele usou de má fé, quando ele fez, não consultou a Deus se aquilo era certo, se aquilo era errado. Quantas vezes que a gente vê as pessoas sendo envergonhadas por atitudes ilícitas, por quê? Porque ele faz no querer dele, deu certo com um, vai dar certo com o outro. Às vezes nós falamos, às vezes até mesmo com os amigos, o errado está dando certo, mas vai ser uma hora que Deus não vai permitir e vai falar, o errado agora deu errado. Então que você possa ter ouvido esta mensagem e ter aprendido como eu aprendi. Primeiro, sempre que queremos as coisas, não vamos falar de boca para fora. Eu quero isso, eu vou fazer isso. Não se esqueça que quando você abre a tua boca que você quer, Satanás, ele ouviu. Mas quando você, no seu pensamento, você fala, Senhor, me ajuda exatamente para que eu possa conseguir para fazer isso, que eu possa conseguir fazer aquilo. Aí, como o pastor falou, aí as redes vão ficar cheias de peixe. Aí realmente você vai conseguir a sua vitória, porque você se elevou o seu pensamento àquele que pode fazer tudo por você. Porque quando nós colocamos de boca para fora e não pedimos permissão a Deus e não deixamos que seja feita a vontade dele, nós vamos remar. Nós vamos entrar mar adentro e não vamos ver resultado, às vezes, de conseguir algo tão precioso como o pastor falou, está perto de você.
Às vezes eu posso ser o cara mais inteligente do mundo, mas se eu não tiver primeiro a Deus a permissão e a vontade dele, eu não vou saber apertar o dedo do computador, do teclado, do microfone, eu não vou saber operar uma câmera, eu não vou saber subir num poste, eu não vou saber carregar uma escada, eu não vou saber dirigir, eu não vou saber conversar, eu não vou saber ter paciência e sabedoria quando alguém vem com palavras grosseiras ou ignorantes para o meu lado. Deus, Ele nos dá toda a sabedoria para nós lidar neste mundo que o inimigo existe. Por isso que Ele nos chama cada dia, cada hora, que continuamos a orar, continuamos a pedir permissão a Ele, continuamos que Ele executa a vontade dEle, para que nós sejamos mais que vencedores. São 18 horas e 43 minutos, eu agradeço ao pastor Reginaldo, só quero reafirmar aqui, tá certo? Tá faltando aqui alguns segundos para terminar. Atenção jovens do Brasil, como o programa vai para o Brasil todo, então nós vamos falar para o Brasil todo, né? Atenção jovens, a Igreja Assembleia de Deus exatamente é localizada lá na rua Rondônia, número 223, lá no Planalto Serrano, no Bloco B, ok? Está convidando a você jovem para participar deste grande evento que vai acontecer dia 17 de fevereiro, exatamente, agora deve ser sexta-feira agora, né pastor? Sexta-feira agora, a partir das 19 horas, todos os jovens, ok? Independente, eu quero pedir permissão ao pastor aqui para falar, independente se você reúne numa igreja A, na igreja B, na igreja C, você só não pode esquecer que o Deus que está na A, ele está na Z. O verdadeiro Deus, o eterno Jesus, que está na igreja A, ele também está na igreja Z, de A a Z. Às vezes muda só a denominação, mas quando é pregado o verdadeiro evangelho, o verdadeiro testemunho de Deus, Deus está presente nessa igreja. Então você jovem, independente da sua, vamos falar assim, denominação, certo? Você está sendo convidado para participar desse evento lá, porque exatamente hoje os jovens estão sendo despidos, os jovens hoje estão sendo despedidos, os jovens hoje estão sendo consumidos, os jovens hoje estão desaparecendo da face da terra. Isso porque os jovens estão escolhendo às vezes não os caminhos de Deus, não o caminho que Jesus quer preparar para ele, mas às vezes eles estão escolhendo os caminhos que Satanás quer oferecer a ele, tesouro, dinheiro, ostentação, mas também está levando eles para a prisão, está levando eles para o cemitério. Às vezes Deus tem muita coisa, tanto para mim, para todos nós, mas às vezes nós fazemos a escolha errada. A permissão é de Deus, o livre-arbítrio de escolher é seu. Então, jovens, se você não tem nada, ok? Independente deste evento aqui que o pastor trouxe aqui, que nós estamos anunciando, se você puder numa igreja mais próxima da sua casa, se não é um amigo, tá certo? Não tem problema, tá certo? Vai, busca os caminhos do Senhor enquanto você puder achar, porque Satanás não está perdoando ninguém. Jesus perdoa o meu mal, o meu erro, o meu pecado. Se eu quero reconciliar, eu quero fazer aliança com ele. Mas Satanás não perdoa. Satanás mata, destrói. Então, atenção vocês todos que estão ouvindo, faça esse compromisso, porque você, com certeza, que hoje é jovem, está trazendo tristeza para sua mãe, para os seus pais, para a sociedade, amanhã Jesus pode te levantar e você trazer muitos peixe homem, para o reino do céu, porque Jesus foi o pescador, não de peixe, mas pescador de almas, pescador de homens, para reinar e para evangelizar e pregar o seu evangelho. A todos vocês, até amanhã, se assim Deus permitir, e se for da vontade dele, para mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.